A maioria das pessoas não vive. Elas obedecem. Elas acordam quando o despertador manda. Saem de casa porque o medo do fracasso as empurra. Trabalham não por paixão, mas porque foram condicionadas a acreditar que o último a levantar a cabeça acaba demitido. Passam os dias sobrevivendo, esperando por um final de semana que nunca é suficiente, por um feriado que mal começa e já acabou, por uma aposentadoria que talvez nunca venha. Isso não é vida, é inércia. E a verdade crua, incômoda, dolorosa é: ninguém vai entregar sua vida de volta. Ninguém vai aparecer na sua porta e dizer: agora você está livre, pode viver como quiser. Liberdade é uma guerra interna, e o primeiro campo de batalha é a sua mente. O mundo nunca foi moldado pelos que aceitaram tudo. Foi transformado por aqueles que ousaram questionar, que recusaram o papel de figurantes na história dos outros. Beethoven ficou surdo e ainda assim compôs. Mandela ficou preso e ainda assim liderou. Bethany Hamilton perdeu um braço e ainda assim voltou ao mar. Você pode ser ferido, mas não derrotado. Pode estar exausto, mas não vencido. O fogo da liderança já está dentro de você. Não precisa ser inventado, precisa ser despertado. E tudo começa pela mentalidade. A sua mente é o seu comandante. Ela define se você marcha para a guerra ou se rasteja pelo medo. E aqui está o segredo. Você não precisa saber tudo, mas precisa acreditar que é capaz de aprender qualquer coisa. Porque quem acredita que pode liderar, lidera. Quem duvida de si, obedece. A crença não é apenas uma opinião interna, é um ato de criação. Quando você acredita de verdade que é capaz de transformar sua vida, você muda sua fisiologia, muda sua energia, muda seu foco. Seu cérebro para de buscar desculpas e começa a buscar estratégias. Clareza é poder. Líderes não caminham no escuro. Eles sabem onde estão, sabem onde querem chegar e, acima de tudo, sabem por quê. Você não pode liderar sua vida sem uma visão. Sem direção, a velocidade é apenas um desperdício de energia. Pergunte a si mesmo: o que eu quero construir? Que legado quero deixar? Que tipo de pessoa eu me recuso a morrer sem me tornar? Essa visão precisa estar tão viva em você que cada passo doído se torne um motivo para continuar, não uma razão para parar. Propósito é o combustível dos imbatíveis. Luísa Trajano não construiu um império para ser rica. Ela tinha um porquê, um motivo, uma causa. Líderes vivem por algo maior que o conforto, porque conforto é ótimo para os que estão prontos para morrer. Mas quem quer viver de verdade precisa queimar suas desculpas e alimentar sua coragem. A disciplina é o que separa quem quer de quem está comprometido. Há uma diferença brutal entre o desejo e a entrega. Líderes fazem o que precisa ser feito mesmo quando estão cansados, com medo ou sem vontade, porque eles entenderam que emoções são passageiros, mas a direção é o destino. Ação é a linguagem da autoridade. Nada grita mais alto do que um passo em direção ao que você quer. Você pode ter lido todos os livros, assistido todos os vídeos, escrito todos os planos, mas se não agir, você continuará sobrevivendo. Líderes agem, erram, caem, se levantam, mas continuam, porque parar não é uma opção. A gratidão é a base da abundância. Quem lidera a própria vida entende que tudo o que tem agora é parte do que vai levá-lo ao próximo nível. Nada é em vão. Não existe dor desperdiçada. Toda ferida, toda frustração, todo fracasso contém uma chave. E é preciso estar grato o suficiente para enxergar. Seja adaptável como a água, porque o mundo muda, e quem resiste à mudança se quebra. Líderes têm espinha de aço, mas mente flexível. Eles sabem quem são, mas sabem se reinventar. São como bambus, se curvam com o vento, mas nunca quebram. Resiliência é continuar quando tudo grita para você parar. É correr sem aplauso, lutar sem plateia, persistir sem garantias. Martin Luther King Jr.
teve um sonho em meio ao caos. E o caos é sempre o solo onde os grandes nascem. Não espere que o mundo facilite. Torne-se mais forte. Aprendizado constante é obrigação dos que querem liderar, porque conhecimento não é decoração para diplomas, é munição para a batalha da vida. Líderes estudam, observam, ouvem, absorvem. Estão sempre crescendo, porque sabem que estagnação é o começo do declínio. A vida não vai te pedir permissão para ser dura, mas ela vai respeitar quem a enfrenta com firmeza. O segredo para parar de sobreviver e começar a liderar é um só: decida. Decida que você não vai mais aceitar ser comandado pelo medo, pela rotina, pelas opiniões alheias. Decida que você vai pegar a sua vida de volta. E uma vez que decidir, nunca mais pare. Você não precisa de permissão para começar. A maioria está esperando algum sinal místico, um momento certo, uma voz celestial que diga: agora sim, você está pronto. Mas líderes não esperam. Eles declaram. Eles tomam posse do agora, com toda imperfeição, com todas as incertezas, e dizem: mesmo assim, eu começo. Porque aqui está uma verdade brutal. Você vai ser julgado de qualquer forma. Vai ser criticado se ousar sonhar grande. Vai ser questionado se decidir mudar de rumo. Vai ser ridicularizado se errar publicamente. Então, por que não ser julgado por ter vivido com coragem? Por que não ser criticado por ter escolhido ser livre? Você pode passar a vida inteira tentando se encaixar no molde dos outros, ou pode começar a esculpir a sua própria estátua. Um líder é aquele que, mesmo no meio da multidão, caminha com a cabeça erguida, não por arrogância, mas porque sabe que sua consciência é o seu guia, e não a opinião popular. Essa é a diferença entre sobreviver e liderar. Sobreviver é correr atrás do que sobrou. Liderar é criar o que nunca existiu. Sobreviver é viver reagindo. Liderar é viver decidindo. Você não foi feito para viver apagando incêndios. Você foi feito para acender chamas. Chamas de propósito, de identidade, de missão, de impacto. E se tem uma coisa que o mundo respeita, é a coerência. Gente que diz e faz. Gente que sofre e segue. Gente que, mesmo no silêncio, transmite autoridade pelo modo como caminha, fala, se comporta. Liderança começa no invisível. É por isso que sua maior batalha não será contra o mundo lá fora, mas contra a voz dentro da sua mente. Aquela que diz: você não é bom o suficiente. Você não tem talento. Você começou tarde demais. Essa voz não é sua amiga. É o eco do medo de outros que você adotou como verdade. E a única forma de silenciar essa voz é construindo evidência, ação após ação, disciplina após disciplina, pequena vitória após pequena vitória. Porque liderança não nasce com um ato heróico. Ela se constrói no cotidiano, na hora que você diz não para a distração, no momento que você levanta quando o mundo não vê, na decisão de manter sua palavra mesmo quando ninguém está olhando. A liderança verdadeira é um ato de integridade invisível, e você precisa entender: não é sobre carisma, não é sobre holofote, não é sobre status, é sobre ser exemplo. Muitos querem inspirar, poucos estão dispostos a sangrar por isso, e é exatamente isso que diferencia os que apenas falam dos que transformam. Os que lideram não estão pedindo likes, eles estão construindo legados. Pessoas comuns vivem perguntando: o que eu vou ganhar com isso? Líderes vivem perguntando: em quem eu posso me tornar fazendo isso? Você não lidera com palavras, você lidera com postura. Você não convence com discursos, você inspira com coerência. Quando você começa a liderar sua vida, o mundo responde de forma diferente. As portas que estavam trancadas começam a se abrir, não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais forte. A energia muda, a percepção muda, as oportunidades mudam. Você para de mendigar reconhecimento e começa a emanar respeito. E mais cedo ou mais tarde, o mundo vai ter que te reconhecer.
não por arrogância, mas por evidência. Você se torna impossível de ignorar. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Liderar exige que você enterre seu antigo eu, a versão fraca, insegura, indecisa, carente. Você precisa matá-la, não com ódio, mas com ação. Enterre quem você foi, para dar espaço a quem você nasceu para ser. E sim, vai doer, porque liderar é perder para ganhar. Perder amizades rasas, perder hábitos destrutivos, perder zonas de conforto. Mas em troca, você ganha uma versão de si mesmo que é indestrutível. Imagine-se no futuro, olhando para trás. Você se orgulharia do que está fazendo agora? Você respeitaria a disciplina que está plantando hoje? Você se inspiraria em quem está se tornando? Essa é a pergunta que separa sobreviventes de líderes. Sobreviventes seguem o caminho mais fácil. Líderes seguem o caminho que vale a pena. Sobreviventes se escondem quando tudo aperta. Líderes se levantam e dizem: é aqui que eu forjo minha história. E a sua história está esperando para ser escrita, não com tinta, mas com ação, com decisões, com coragem. Você nasceu com tudo o que precisa. Só precisa parar de se distrair, de se comparar, de se diminuir. A liderança começa com um compromisso silencioso, um pacto inegociável com sua própria excelência. Você não nasceu para rastejar entre desculpas. Você nasceu para marchar sobre o impossível. Então levante-se. Não quando for mais fácil, não quando for mais confortável, mas agora. Porque é agora que você decide se vai apenas sobreviver ou se vai finalmente liderar. Existe uma força dentro de você que ainda não foi plenamente ativada. Ela está adormecida, mas viva. Ela desperta quando você escolhe fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Essa força se chama autodomínio. Autodomínio é a habilidade de se comandar quando ninguém mais está te vendo. É vencer a si mesmo todos os dias, no espelho, no pensamento, na escolha silenciosa. Porque o seu maior inimigo veste o seu rosto. É você quem adia. É você quem procrastina. É você quem foge da responsabilidade que pediu em oração. Você quer impactar vidas, mas mal consegue impactar sua própria rotina. Você quer liberdade financeira, mas ainda vive cativo do prazer imediato. Você diz que quer ser um exemplo, mas foge do esforço de se tornar um. Essa é a ferida da nossa geração. Todos querem brilhar, mas poucos querem queimar. Todos querem colher, mas poucos querem cavar. A diferença entre quem sobrevive e quem lidera está na decisão de sacrificar o que é fácil por aquilo que é eterno. Bethany Hamilton perdeu o braço para um tubarão e voltou a surfar campeonatos internacionais. Daniel Dias nasceu com má formação nos braços e se tornou o maior nadador paralímpico do mundo. Martin Luther King morreu por uma causa, mas vive eternamente como símbolo de coragem. Essas pessoas escolheram algo maior do que conforto, propósito. E é isso que você precisa escolher agora. Pare de correr atrás de mais uma motivação. Motivação é passageira. O que transforma sua vida é direção. Líderes não são movidos por impulso. São movidos por clareza. Eles sabem onde querem chegar, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível. Eles têm uma visão tão clara, tão forte, tão enraizada, que mesmo nos dias escuros, continuam caminhando. Mesmo quando sentem medo, continuam avançando. Mesmo quando tudo dá errado, continuam liderando. Porque a liderança não é uma linha reta, é uma guerra interna, uma resistência contínua, uma construção paciente. Você precisa aprender a se ouvir no silêncio, a se guiar pelo invisível, a se manter firme quando tudo parece incerto. Clareza é o antídoto da confusão. E clareza só vem quando você se cala para ouvir a si mesmo, sem filtro, sem distrações, sem máscaras. Pergunte-se agora: quem eu estou me tornando? O que está me guiando?
O que estou permitindo que controle meu destino? Se a resposta for medo, pare agora. Se a resposta for opinião dos outros, mude agora. Se a resposta for conforto, levante agora. Você só vai encontrar a clareza que busca quando parar de fugir da dor de crescer. Crescimento é desconforto. Crescimento é confronto. Crescimento é atravessar noites escuras com a convicção de que a luz já está dentro de você. E quando você começa a caminhar nessa clareza, o mundo se curva à sua convicção. Portas que pareciam impossíveis começam a se abrir. Pessoas começam a te ouvir com outros olhos. Resultados começam a brotar com consistência, porque liderança é semente plantada com fé e regada com disciplina. A disciplina que você evita hoje é o sucesso que você cancela amanhã, e a falta de ação hoje é o arrependimento que te consumirá no futuro. Você tem o poder de virar a chave agora. Respire fundo, sinta esse momento. Você está diante da linha divisória entre uma vida de sobrevivência e uma vida de significado. A partir de agora, você não caminha mais com pressa, você caminha com presença. Você não age mais por aprovação. Você age por convicção. Você não vive mais reagindo. Você vive escolhendo. Cada manhã, cada passo, cada decisão é um voto na direção da sua liderança. E sim, você vai cair. Mas cair não define o líder. O que define é a velocidade com que ele se levanta, a frieza com que aprende, a humildade com que recalcula e a fé com que segue. Pare de buscar perfeição. Busque poder. O poder de decidir, de agir, de influenciar, de transformar. Essa é a liderança real, não aquela que se impõe com gritos, mas a que silencia uma sala só com presença, porque sua vida se tornou sua maior prova. Você vai falhar sim, vai perder, vai se frustrar, mas se estiver firme na missão, cada queda será um degrau. Essa é a diferença. Sobreviventes veem obstáculos como muralhas. Líderes veem obstáculos como pontes. E quando você parar de fugir e começar a liderar, algo mágico acontece. Você não atrai seguidores. Você desperta líderes. Você começa a inspirar, não pelo que fala, mas pelo que vive. Seu exemplo começa a multiplicar coragem. Seu foco começa a gerar movimento. Sua fé começa a criar novos caminhos. E quando perceber, não estará mais lutando só por você, estará lutando por um legado. E o mundo precisa do seu legado. O mundo precisa da sua visão. O mundo precisa do seu fogo. Mas primeiro, você precisa parar de sobreviver e começar a liderar. Porque no fim, liderança não é sobre controle, é sobre influência, é sobre ser tão inteiro, tão fiel à sua visão, tão disciplinado nos bastidores, que o universo inteiro começa a se alinhar ao seu redor. Você não lidera com títulos, você lidera com energia, com verdade, com exemplo. Você lidera quando passa a ser o tipo de pessoa que gostaria de seguir. E para chegar lá, você vai ter que matar algumas versões de si mesmo. A versão que reclama, a que espera, a que terceiriza a culpa, a que diz: não é o momento, porque nunca é o momento. Você o cria, você o provoca, você o torna real, passo a passo, dia após dia. Sabe qual é o verdadeiro segredo dos grandes líderes? Eles acordam todos os dias com uma missão e vão dormir com uma batalha vencida. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Eles entendem que a liderança não começa com os outros, começa com o eu. E esse eu precisa ser forjado no fogo da disciplina, da integridade, da visão, porque a liderança de verdade não se treina, ela se vive. Você não precisa de um público, você precisa de propósito. Quando o propósito está claro, o caminho se revela, e não será fácil. Mas fácil nunca construiu história, fácil nunca fez nascer um líder. Você vai querer desistir, vai se sentir só, vai pensar que não está funcionando, e é justamente aí que a liderança nasce,
na madrugada em que você levanta para estudar enquanto todos dormem, no não que você diz para o prazer imediato em nome do seu destino, na coragem de continuar mesmo quando a esperança parece ausente. Esses momentos invisíveis constroem o que o mundo vai enxergar depois como milagre. Mas não é milagre, é consistência, é entrega, é fé no invisível. Você pode escolher ser mais um, ou pode escolher ser um farol. E faróis não gritam, eles apenas brilham, em silêncio, guiando navios na tempestade. Essa é sua missão: parar de sobreviver, começar a brilhar, e com esse brilho, guiar outros que ainda estão perdidos na escuridão. Sua dor tem propósito, sua queda tem redenção, sua história ainda está sendo escrita, mas o próximo capítulo depende somente de você. O que você está disposto a fazer quando ninguém estiver olhando? O quanto você realmente quer viver o que diz desejar? Você está pronto para ser o tipo de líder que o mundo precisa ver? Porque no fim, liderança é uma escolha diária. E hoje é o dia em que você escolhe deixar de sobreviver e, finalmente, começar a liderar. Se isso tocou você, se essa mensagem despertou algo adormecido dentro da sua alma, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa se lembrar do próprio poder. Comente aqui embaixo: eu escolho liderar, e assuma seu lugar de comando. Curta, siga o canal, porque estamos apenas começando. E líderes andam juntos. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado. E agora é a sua vez de responder. Nos vemos no próximo despertar. Até lá, continue subindo.